Informações tiradas do canal Viral Quest. Link na descrição. Gaspete liderou seu exército de 10.000 em domínio, além das nuvens, motivados a batalhar contra o Devorador. Poderá seu nome permanecer para sempre. Gaspete e seus homens criaram as 7 correntes com os ossos de Jaspetar, a 7ª noiva do temido Devorador. Poderá seu nome permanecer para sempre esquecido. E o amarrou com a pérola dos pais das ostras, o qual se habita abaixo do deserto de sal no domínio dos mares. E então Gaspete ordenou que os portões para o deserto permaneçam fechados para sempre, impedir que o temido Devorador, que seu nome permaneça para sempre esquecido, encontre seu caminho de volta ao nosso mundo. Olá, amante do mistério. Nesse vídeo eu vou fazer o remake daquele vídeo do SCP-2317. E então esqueça quase tudo que eu falei naquele vídeo, porque tinha muita informação errada. Mas sendo falado isso, vamos começar. Bom, esse SCP era bastante simples no começo. Antigamente, ele só era uma simples porta de madeira que te levava para outra dimensão. Mas depois de algumas revisões, eles chegaram na revisão 6, que é a definitiva, até agora. Bom, quando a pessoa atravessa a porta, ela chega em um deserto de sal. Lá você encontra pilares de 7 metros. Bom, eles vão de SCP A até G. Bom, embaixo desses pilares existe um enorme espaço circular, que se chama SCP-2317-H. Dentro do SCP-2317-H, temos ele, SCP-2317-K, o Devorador de Mundos. Chamam o SCP-2317-K de entidade, mas essa entidade tem nome, mas não é nos revelado. Só apresento ele como o Devorador de Mundos. Essa entidade é absurdamente enorme. Se ele ficar ereto, facilmente chegará aos 200 km de altura. Na sua cabeça, ele tem chifres, parecendo ramos de árvores. Ele é tipo um humanoide. Ele também não tem o maxilar inferior. Aparentemente, ele está preso por 7 correntes, mas hoje em dia, 6 das 7 correntes foram quebradas. E se a última quebrar, bom, você vai descobrir lá na frente. Ele é uma entidade muito mais antiga que a própria humanidade. Mas você se pergunta, como uma entidade tão poderosa foi contida? Ninguém sabe como, mas sabemos o que o conteu. Em 1894 a.C., os antigos místicos Erekeshans e seu líder Gaspete e também seu exército de 10.000 homens conseguiram aprisionar ele no universo Kappa Erekeshan, que é conhecido como SCP-2317. Eles também criaram os pilares e as correntes que o aprisionam ele até hoje. E seu poder e seu tamanho foram suprimidos, mas quando a Fundação tomou posse da porta que leva para essa dimensão, foram quando 4 das 7 correntes se quebraram, e depois mais 2, causando eventos que resultaram na morte de milhões de pessoas. E agora só resta uma única corrente. Quando essa se quebrar, bom, o nome dele já fala o que ele vai fazer. A Fundação até tentou criar novas correntes, mas hoje em dia é impossível criar uma nova corrente, porque essas correntes foram feitas a partir dos ossos de Jaspetar, uma das noivas da entidade, que foi morta pelos Erekeshans e teve seus ossos transformados em correntes fortes o suficiente para o conter. E bom, Jaspetar não existe mais hoje em dia, e não dá para criar novas correntes.
e muito menos consertá-las. Mas a fundação faz um ritual chamado 220 calabás, onde consiste em um procedimento muito delicado, que tem que ser feito sem nenhum erro, e todos os dias ao meio-dia, porque senão pode ocasionar em um evento de fim de mundo classe XK, que é basicamente um apocalipse de qualquer tipo. Os materiais necessários são 2 agentes de segurança armados da fundação de nível 3 ou superior, agora denominados de guardas, um funcionário da fundação de nível 4, agora denominado de celebrante, um funcionário classe D, que na verdade não é um classe D, agora denominado de assistente, um aspergilium e um aspersorium de prata, preenchido com pelo menos meio litro de água sagrada abençoada por um sacerdote de fé abraâmica, uma galinha, uma faca com lâmina de obsidiana, dispositivo nuclear de quilotonelada para ser detonado em caso de falha de contenção catastrófica. Depois, os seguintes procedimentos devem ser feitos à risca: celebrante, guardas e assistente abrem SCP-2317, atravessam e entram em SCP-2317 Prime. O assistente entrará primeiro, seguido pelos guardas, depois seguindo o celebrante. Os guardas em todos os momentos manterão a consciência situacional do assistente e devem estar preparados para evitar fugas com força mortal. Começando com o pilar mais próximo, em linha com SCP-2317. O celebrante se encosta SCP-2317-A até SCP-2317-G, prosseguindo no sentido anti-horário e em um ritmo uniforme e medido. Em qualquer outro passo, o celebrante espalhará água benta, usando o aspergilium e aspersorium na direção do centro do círculo. Ao completar uma circunvalação de SCP-2317-A a G, o celebrante dispersa água sagrada sobre a cabeça do assistente e recita a seguinte frase: 7 selos, 7 anéis, 7 tronos para o Rei Escarlate. Celebrante então se move a uma distância segura e longe do assistente, que irá tomar uma faca de obsidiana e usá-la para matar a galinha fornecida como sacrifício. O sangue será drenado da galinha e adicionado ao aspersório, depois agitado para misturar com a água benta, já contida dentro. Assistente então circunsta SCP-2317-A a G no sentido horário, espalhando a mistura de sangue e água benta na direção do centro do círculo. Ao completar uma circunvalação de SCP-2317-A a G, o assistente caminha para o centro do círculo de pedras e derrama a mistura restante de sangue e água no remendo descolorido de sal e areia no centro, enquanto recita a seguinte frase: sangue para os deuses antigos, água para o novo rei. Todos os outros materiais são recolhidos, a faca de obsidiana é assegurada e os funcionários retornam através de SCP-2317, que é posteriormente fechada. Bom, com isso você pensa que o Devorador de Mundos está contido, certo? Sério que você acreditou em toda essa baboseira aí? Todo esse negócio aí foi feito pelo pessoal de alto escalão para que os funcionários não fiquem em pânico. Porque se os funcionários ficarem em pânico, só ia atrapalhar mais ainda. E talvez o fim do mundo chegasse um pouco mais cedo. Mas a verdade é que não há nada que você possa fazer. Não há nada que a fundação possa fazer. Nenhum ser humano no mundo pode fazer alguma coisa. Só apenas esperar
pelo pior acontecer. A única coisa que a Fundação pode fazer são preparativos para a sobrevivência da raça humana, assim que a falha de contenção acontecer. E bom, eu acho que esse preparativo se chama SCP-2000. Assim que a falha de contenção acontecer, toda a raça humana vai ser extinta. Não vai sobrar nenhum humano na Terra. E aí que o SCP-2000 vai entrar em ação. Pois vão ter os seres humanos artificiais que vão tomar conta da Terra assim que a raça humana for extinta. E isso é a única coisa que a Fundação pode fazer. E a única coisa que eu posso falar para você é: que Deus nos guarde. O próximo vídeo vai ser SCP-3000, Ananta Sheixa.